começar a fazer uma oração, agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, estamos na Tua presença essa noite, nesta aula. Te pedimos, Senhor, que a Sua graça, a Sua unção, a Sua sabedoria esteja sobre a nossa vida, para que possamos, Senhor Jesus, todos nós aqui, aprendermos, Senhor, algo novo da Tua palavra, algo que faça diferença em nossa vida e que possamos crescer com isso. Muito obrigada, Jesus. Amém. Então, amados, boa noite. Estamos aí para iniciar, então, essa disciplina nova, Cidadania. É uma disciplina que eu acredito que vocês vão gostar, uma disciplina que não consta no currículo do curso, né, de licenciatura em teologia, mas dentro da nossa igreja ela tem uma importância grande, visto que a nossa igreja tem uma secretaria especial de cidadania, né? A partir do ano de 2000, se não me engano, o ano de 2000 e, deixa eu ver aqui, acho que é 2004. Então, também quero esclarecer que essa disciplina é uma disciplina que algumas questões do que nós vamos estudar aqui, para quem deseja seguir no ministério, ser obreiro, fazer a prova para entrar no ministério, algumas questões da prova também é desse tema, ok? Ok? Ok, gente? Então, vamos lá. Gostaria que vocês pegassem a apostila de vocês, só para fazer alguma referência aqui. Vamos abrir nessa página inicial, onde a gente vai falar, onde eu vou só citar aqui rapidinho para vocês, o objetivo principal dessa disciplina, tá? Que está na página 15. Objetivo geral, na verdade, né? O que nós vamos ver nesse assunto? Então, na página 15 diz assim, no objetivo geral, que o aluno entenda a teologia política e social da igreja, conforme a palavra de Deus, para ser uma voz para quebrar paradigmas na era pós-moderna, devido aos preconceitos e falta de conhecimento existente em relação à cidadania, e se torne um agente de transformação social através do seu ministério. Então, dentro do que nós temos aqui no objetivo geral, é um objetivo tanto em termos de conhecimento, né? Vocês entenderem, por exemplo, a palavra teologia política, quiserem sublinhar, é algo assim importante, é um tipo de teologia hoje, e ter esse entendimento da teologia política conforme a palavra de Deus. Então, vamos estudar um pouquinho dessa teologia política, mas de acordo com a palavra de Deus, para que se possa quebrar paradigmas. Por quê? Porque a questão da política, essa palavra política que está aí, ela hoje, quando a gente fala em política, as pessoas têm uma certa aversão ao tema, né? Justamente pelas questões da política partidária, as questões dos partidos, ideologias, tal. Então, vocês vão ver no decorrer desse estudo que a política que nós vamos falar aqui não tem a ver com isso. Não tem a ver com a questão político-partidária, de partidos, e muito menos vamos falar de ideologias. Nós vamos falar da política dentro da teologia. Então, é um assunto que eu gosto muito, acho muito interessante. E um outro objetivo aqui que se fala no finalzinho é que nós sejamos agentes de transformação social através do seu ministério. Todos nós estamos, bem ou mal, inseridos dentro do ministério, né? Se alguns de nós ainda não são líderes, mas eu creio que a maioria aqui é líder, ou chegará a ser líder, sabe que tem uma certa responsabilidade em se posicionar diante dos seus liderados, no seu ministério, ser também um agente não só de, vamos dizer assim, conhecimento, através de passar conhecimento, mas a questão de transformação social seria a sua ação. Todas as nossas ações, elas não são neutras. Por detrás dela, nós temos um conjunto de valores, de princípios. Então, não fica diferente na questão que vamos tratar aqui sobre a cidadania. Se é importante ou não o líder, dentro da nossa igreja, da IEQ, ele ser também alguém preocupado com as questões sociais que nós vivemos no dia de hoje. Então, é isso que a gente também vai falar, ok? Então, hoje, nós vamos fazer um pouquinho a apresentação do início aqui da disciplina e vou deixar para vocês o que vai ser a atividade de vocês nesses dias. Então, uma das coisas, eu vou colocar aqui para vocês, compartilhar uma tela,
ok? Então, aguarde um pouquinho. Nós vamos falar um pouquinho de alguns conceitos importantes que vão ser apresentados nessa apostila, tá? Então, vamos lá. Cidadania Instituto Teológico. Alguns conceitos importantes nós vamos falar, então, como eu disse para vocês aqui nessa disciplina, está, inclusive, na apostila esses conceitos, mas vamos comentar um pouquinho aqui, ok? Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui, minimizar. Consigo. Então, vamos lá. Primeiro conceito que é apresentado aí é política. Lembrem que eu falei para vocês que nós vamos falar não da política partidária, mas da política realmente aqui no seu contexto da palavra, né? Então, política quer dizer conjunção das palavras gregas polis, isso é muito importante vocês guardar, já teve uma questão dessa mesmo na prova dos obreiros. Polis, que significa plural, cidade, e tekné, que significa conhecimento, arte e ciência. Ou seja, conhecimento sobre as coisas da cidade. Ou a gente poderia traduzir aqui de uma maneira mais fácil de entender, que a política está relacionada com a arte de bem governar. Aqui, no caso, eles colocam a cidade, né? Aqui nesse contexto, porque nós sabemos que o governo em si, que nós também podemos aqui levar em consideração, tem a ver com isso, né? Com essa questão do espaço também, né? O poder dentro de um espaço. Que no caso aqui a gente poderia dizer, na próxima aula eu vou trazer aqui para vocês o conceito de nação e Estado, e vocês vão entender um pouquinho melhor essa questão. Mas guarda essa questão aí, essa parte, né? A arte de bem governar, quer dizer, está relacionada ao governo, essa política, certo? Então, outro tema muito importante do conceito que nós vamos falar é o civismo e cidadania. Civismo ou cidadania é sinônimo de patriotismo. Nós já ouvimos falar nessa coisa do patriotismo, né? Que tem a ver com atitudes e valores que se espera encontrar num indivíduo, que pessoalmente eu acho que está assim em baixa no nosso atual, né? Vocês podem ver que em alguns momentos o cidadão ou brasileiro, né, ele se manifesta mais patriota em situações até que a gente já viu, a Copa do Mundo, todo mundo torcendo, naquela torcida pelo seu povo, pelo seu time, né? E às vezes nós temos visto que está se perdendo um pouco, né? Tanto os valores patrióticos quanto as atitudes. Eu vejo que no passado era mais assim presente, né? E essa questão do civismo, né? E a questão da cidadania, nós temos que ver que é uma condição também da pessoa, a pessoa se entender como cidadão, né? Alguém que pertence a um Estado, que tem direitos, né? Que lhe são permitidos para participar da vida do seu dia a dia, no cotidiano, das decisões, né? Do seu país, tudo mais. Então, essas questões são muito importantes a gente entender para poder compreender depois o que nós vamos falar a respeito mesmo desse contexto na Bíblia, tá? Esse aqui são conceitos fundamentais que vão ser levados para a questão teológica. Agora aqui, teologia política, que eu comentei um pouquinho aquela hora. Então, é um ramo da filosofia política e da teologia, que investiga a conexão entre a política e a religião. Parando um pouquinho aí, quando vocês forem ler a apostila, prestem atenção nessa questão. Existe conexão, ligação entre a política e a religião? Qual será que é o nosso pensamento a respeito disso? Algumas pessoas, no momento atual, e já muitas pessoas têm esse posicionamento, diz que política não tem nada a ver com religião, e a religião não tem que se meter na política. Então, pense que esse tema vai trazer para nós algumas discussões e que nós precisamos ter clareza, já que somos, né, estamos aqui falando com pessoas, com cada um de vocês, uns já são líderes e outros estão nessa formação. Que ideia nós temos a respeito disso? Se a política e a religião realmente têm alguma conexão? Segundo essa teologia política, tem. E diz ainda que o resultado dessa interatividade tem assim como objetivo o quê? Nós buscarmos uma orientação bíblica e espiritual a respeito desse tema, para nós exercermos a nossa cidadania sobre
a regência das Sagradas Escrituras. Então, amados, olha que coisa interessante nós pensarmos. Tem um texto que eu vou deixar para vocês, vai estar no WhatsApp, que se chama Cidadão do Céu e Cidadão na Terra. E fala de um tema muito interessante, que é a nossa dupla cidadania. Nós, muitos falam, né? Nós não pertencemos, uma vez alguém falou, e é verdade, nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos a um reino espiritual, mas nós estamos morando numa cidade, nós estamos num país, estamos debaixo da vigência de várias leis, então nós não podemos ser pessoas desconectadas com isso. Aí nós vamos ver, né, dentro de toda essa questão, como tem que ser o nosso posicionamento como cidadão aqui nessa terra, que nós somos, hoje somos cidadãos do céu e somos cidadãos brasileiros. Então, como é que nós temos que nos posicionar? Que orientação bíblica e espiritual temos que ter para estar nesse nosso contexto de cidadão aqui da terra? Imagino que a gente deveria ser um cidadão de maior ainda responsabilidade, porque nós vamos ver claramente que nós temos que ter um posicionamento justo e verdadeiro, né? Dentro desse contexto, e ainda baseado nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós vamos ter que meditar um pouquinho nas questões, analisar os textos que vamos usar, para entender que tipo de cidadão Deus espera que a gente seja aqui nessa terra. Por isso vem a questão da teologia política, né? Esse ano, no primeiro ano, vocês não terão muito... o contexto teológico de vocês vai ficar mais... Vocês tiveram uma teologia, né? A primeira. Qual foi a primeira teologia que vocês tiveram mesmo? Quem lembra aí? Introdução à teologia, não foi? Então, vocês tiveram introdução à teologia. E as teologias que vocês vão ter agora no primeiro ano, elas estarão ligadas mais à questão prática. Mas o segundo e terceiro ano vai entrar muito mais nas questões teológicas. Ok? Então, vamos para a próxima. Eu coloquei aqui para vocês também os 3 primeiros capítulos que eu quero que vocês leiam, tá? Até a próxima semana. São os 3 primeiros capítulos que vai falar. Eu coloquei alguns itens aí que eu acho muito importante vocês prestarem atenção. Um desses é o que eu estou falando agora, os conceitos fundamentais. O outro tema aí é Deus e a política e a questão dispensacional, tá? Eu vou daqui a pouquinho falar um pouquinho mais sobre isso. O capítulo 2 vai falar da nação de Israel, que vocês vão perceber que Deus sendo o governante, o grande governante dessa nação. Então, estudar um pouquinho. E o capítulo 3, como que era o cenário político nos dias de Jesus. E esse item também muito importante, a igreja e a política. Então, quero que vocês leiam com carinho, tá? Vejam direitinho esse ponto aí direitinho para vocês. Na próxima aula, na verdade, eu vou falar sobre esses temas aí, certo? Para vocês, para a gente... Então, vou deixar, inclusive, para vocês aqui, ó, a leitura e as autoatividades para a próxima aula. Leitura do capítulo 1 até o capítulo 3, as autoatividades do capítulo 1 e 2. Vocês vão fazer a leitura desse texto, Cidadãos do Céu e Cidadãos na Terra, e o quadro das dispensações, que também vai estar aí para vocês verem. Ok? As autoatividades, capítulo 1 e capítulo 2, não é isso? Isso. Deixa claro que o capítulo 3 vocês não vão fazer, tá? É um texto e eu quero... Esse texto, na verdade, eu vou deixar para ele um outro momento, para a gente ter mais bagagem para responder essa pergunta. Então, as autoatividades nós vamos fazer do capítulo 1 e capítulo 2, que são atividades... Deixa eu ver aqui para falar para vocês. A autoatividade do capítulo 1 é tudo tranquilo, vocês vão fazer... Olha, já está até respondida aí, né? A primeira questão, que é política e civismo. O que é teologia política também está respondido. E aí vocês vão... as questões são muito simples mesmo, não tem nada muito complicado.
Depois, vocês vão fazer o capítulo 2, que vai falar um pouquinho aqui da questão do povo de Israel. E aí vocês vão ter justamente sobre a questão da criação, antes da criação, como é que era o governo? Existia um governo antes de Adão? Então, é isso que vai falar, tá? E vai falar um pouquinho também desse período do povo do Reino de Israel aqui nessa terra. Eu falei que ia falar para vocês sobre as dispensações. O que foram as dispensações? Está no capítulo 1, aqui na página de número... Deixa eu falar com vocês. Página de número 22. Quem já ouviu falar sobre as dispensações? Então, vamos entrar aqui. A questão das dispensações está aqui escrito bem interessante, né? Nesse quadro azul, logo abaixo, está escrito assim: uma dispensação é um período de tempo durante o qual o homem é provado a respeito da sua obediência para com uma determinada revelação da vontade de Deus. A esses períodos em que Deus exercia seu governo na sua palavra, chamamos dispensações. Só de ler essa frase, vocês já podem entender que Deus, da maneira como é colocado aqui, e como vocês vão ver nessas dispensações, que são períodos, ele, na verdade, governa. Deus governou. Deus foi realmente o governante do seu povo aqui nessa terra. Deixa eu voltar aqui na tela. Eu vou mostrar a tela para vocês, que eu vou enviar para vocês terem uma ideia, tá? Eu falei que ia comentar, então vou abrir aqui para vocês. Só um pouquinho. Abrir aqui, essa seria a próxima tela. Esse quadro, deem uma olhadinha nesse quadro. Esse quadro é o quadro das dispensações. Então, vocês vão ver que todas essas palavras, inocência, está tudo escrito aqui na página 22 e 23, tá? Foram momentos, então, que Deus mostrou o seu governo baseado na sua palavra revelada, e aqui nessa terra. Então, nós vamos ver que o primeiro item lá, se você ainda não ouviu falar sobre isso, vejam lá. Inocência. Então, nós temos ali o período da inocência, depois vem o período da consciência, o período do governo humano. Se você acompanhar na apostila, está exatamente assim. A primeira está a inocência, depois consciência, depois governo humano. A quarta, que está escrito a promessa, na verdade, aqui na apostila está escrito dispensação patriarcal. É a mesma coisa, tá? Porque é o período em que nós vamos ver os patriarcas, né? Então, é muito interessante essa parte também. Depois vem a lei, a época da igreja, que também na apostila está escrito a dispensação da graça, e depois a dispensação do milênio. Hoje, nós estamos em que época aqui? Que fase? Ou então, em que período, né, dessa trajetória? Hoje, nós estamos na época da igreja. Olha o que está escrito aí. A atuação do Espírito Santo habitando no crente. Certo? Aí tem sempre uma responsabilidade, um fracasso e um juízo. Então, nós estamos mais para o final, né? Não vamos dizer assim, do próprio governo de Deus, estamos muito mais para o final do que para o início. Deu para vocês entenderem? Então, isso é algo que vocês vão aqui ter mais detalhado e fica, vamos dizer assim, vai ficar mais claro para vocês que em todos esses momentos Deus teve uma maneira, né, de se manifestar o seu governo, né, de governar, baseado aqui na sua palavra revelada, naquilo que era seu propósito dentro do contexto que nós estamos vivendo, inclusive, no dia de hoje. Aí, esse quadro aqui, então, é o quadro das dispensações, que está nessa página 22, 23. Ok? O que eu quero? Eu coloquei justamente esse quadro para ficar mais claro para vocês isso que está aqui na apostila, tá? Para vocês entenderem. Se algum dia alguém perguntar o que são as dispensações, é justamente isso, o que está escrito aí.
São períodos em que Deus exercia o seu governo baseado naquilo que é o seu propósito, naquilo que é o seu plano, na sua palavra revelada, e é o que está colocado aí. Então, isso nós vamos fazer, nós vamos ter essa oportunidade de estudar assim, um pouquinho mais na próxima aula. Eu quero que vocês leiam, né? Eu acho mais importante que vocês leiam antes, para podermos fazer algum comentário, e vocês também, naquilo que vocês têm alguma dúvida, vocês colocarem a respeito disso. Certo? Tá difícil? O que vocês acham? Não tá, né? O assunto é um pouco novo, assim, a abordagem dele, mas vocês vão ver que é algo muito interessante. E o mais importante é que nós tenhamos essa consciência, né, de como se torna importante a nossa participação nesse mundo. Às vezes nós queremos espiritualizar, viver uma vida espiritual e esquecemos um pouquinho desse contexto humano nosso, aqui nessa terra, em particular em relação às autoridades. Veja como as pessoas estão agindo em relação às autoridades, como as pessoas estão reagindo. Por exemplo, hoje, dia 22 de abril, que dia é hoje? Quem sabe me dizer? Pode alguém responder? Hã? Descobrimento do Brasil. Vocês viram alguém falando isso hoje? Raro, foi raríssimo. As pessoas estão cada dia menos preocupadas com essas questões. Então, nós estamos vivendo num mundo muito sem patriotismo, sem identificação, a banalização, muitas vezes, dos símbolos, né, que nós temos nacionais. Não sei se vocês folhearam a apostila, tem um capítulo que nós vamos falar justamente de como está organizado o nosso governo, né? A questão do nosso governo. Eu vou deixar ele mais um pouquinho para o final, mas ele também é muito importante você entender como é que é organizado, como é que está organizado os 3 poderes do nosso país, a organização política do Brasil, né? Então, acho que tudo isso, vocês falam assim, não, mas eu preciso saber isso. Sim, né? Nós precisamos ter essa consciência, passar isso para os nossos liderados. Quem tem filhos, isso é muito importante. Você já imaginou uma criança no futuro que não tem respeito por nada do seu país? Não tem patriotismo, não tem um sentimento de pertencer, ter um sentimento de cooperar. Então, todas essas coisas são importantes. Essa coisa é realmente importante. Deixa eu ver se tem mais algum item que eu queira falar a respeito aqui desses itens que vão ser... Também, abram aí na página 24 uma coisa muito interessante que pretendo comentar também com vocês, que é algo que nós precisamos também nos atentar. Abra aí na página de número 24. Por isso que esse capítulo 1 ele é bastante rico, ele faz uma abordagem bastante ampla do que vai ser o nosso assunto. Olha o item 3, né? Na verdade, é o tópico... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o tópico qual é. Está falando Deus e a política. No item 3, a Bíblia e a questão da autoridade. Olha que coisa importante se analisar. Eu vou ler aqui o primeiro parágrafo dizendo assim: numa disciplina que é a nossa, cidadania, em que a teologia e política estão combinadas, é necessário tratar a questão da autoridade. E, portanto, indispensável que nós tenhamos impressões nítidas de alguns conceitos relacionados ao tema. Por quê? Quando nós estamos falando de governo, nós vamos entrar na questão da autoridade. Sempre alguém está governando e alguém está sendo governado. Então, ele vai colocar cinco palavras que ele vai abordar aqui: a questão de poder, a questão de autoridade, a questão de contrato, responsabilidade e lei, que são conceitos para os quais a clareza se faz necessária a reflexão do estudo bíblico sobre a autoridade. Deste modo, vamos abordar sucintamente cada um. Então, isso aqui é algo assim tremendo, porque o que acontece? Muitas vezes nós entendemos que
a questão de nós estarmos debaixo de certa autoridade depende de quem são as autoridades, né? E muitas vezes assim, isso até no contexto família, né? Eu já vi muitas pessoas abordarem essa questão de autoridade também na relação familiar. Ah, mas como que nós vamos respeitar a autoridade de um pai que não conhece a palavra de Deus? E aí você faz aquele questionamento de como você vai se portar, qual é a sua atitude em relação a determinadas autoridades. E esse ponto, ele é muito poderoso na nossa vida, porque, biblicamente, nós temos que saber que nós estamos todos os dias diante de autoridades. Por exemplo, se você está numa sala de aula, existe uma autoridade. Se você está dentro de casa, existe uma autoridade. Você está no seu trabalho, alguém é autoridade lá. E é essa maneira, essa discussão que ele vai fazer em relação do que é poder, do que é autoridade, o que seria uma lei e qual seria o nosso posicionamento, certo? E nós temos que ter esse respeito, esse entendimento com pessoas que somos cristãs, né? Em relação à autoridade máxima na nossa vida, nós sabemos quem é o próprio Deus. Mas e as outras autoridades? Então, é isso que nós vamos questionar. Tá bom? Agora, então, vou deixar algum espaço para vocês fazerem as perguntas, que já estamos encerrando. Temos mais uns 10 minutinhos. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o assunto? Tem alguma dúvida sobre a apostila? Por favor, fiquem à vontade. Levanta a mão aí e podem perguntar. Faltam 10 minutos. Do capítulo 2, que é para a gente fazer a autoatividade, tem algum assunto que você vai abordar hoje ainda? Não. Não, porque o que eu pretendo, na verdade, gente, fazer aqui praticamente para vocês uma linha do tempo sobre a história de Israel, porque a história toda de Israel, nos diversos momentos do povo de Israel. E como é que o governo de Deus foi se manifestando. Há momentos em que nós vamos ver que Deus agiu de uma maneira, por isso coloquei para vocês ali as dispensações, mas eu não vou fazer esse histórico hoje, porque quero fazer para vocês algo assim bem, vamos dizer, de uma forma mais sucinta, né? Para que vocês possam ter mais condições de entender isso numa maneira assim mais simples, porque nós não vamos estudar, não vamos, na verdade, fazer um estudo da história de Israel. Nós vamos fazer um estudo sobre como Deus se manifestou de uma forma, né, governando ali esse povo durante um bom tempo da vida deles, né? Então, não vou fazer esse comentário hoje. Mais alguma pergunta? Eu Pode falar, meu amor. eu queria que a senhora comentasse um pouquinho sobre a quarta questão, que fala sobre a relação da teologia política e o teísmo. E o? E o teísmo, a quarta. Há uma relação entre teologia política e teísmo. Bom, ele já está dizendo que existe uma relação, certo? Certo. Então, aqui, na verdade, o que seria o teísmo? Não é ateísmo, certo? Presta atenção. Uhum. O ateísmo seria aquela pessoa que não crê em Deus, certo? Não creio em Deus. Uhum. O teísmo seria o quê? Né? Seria. O monoteísmo é quando você tem somente um Deus. O teísmo, quando você tem um Deus. Ele está aqui colocando na questão justamente o que estou falando, né? Eu acho que falei bastante isso, né? Dentro da nossa crença, de nós temos, quando falamos que somos de Deus, o que tem a ver essa relação com a teologia política? Eu falei um pouquinho a respeito de alguns posicionamentos das pessoas, em relação a algumas, né, a acharem que não existe relação, mas como ele está colocando que é uma relação, como tem que ser essa relação? Ele quer que você justifique essa relação. Existe essa relação entre a política e a questão teológica. Como é que você justifica isso? Então, quando você lê aqui, principalmente nesse ponto aqui, Deus e a política, você vai ver nesse ponto aí mesmo.
está até no início, né, gente? Olha lá a página de número 20. Deu para ver aí, Jéssica? Deu, já achei. Pois é. Mas aí você justifica com as suas palavras, ok? Tá bom. É porque, olha, que coisa Obrigada. interessante, né? Deus se interessa pelo homem e por tudo que se relaciona à vida destes. Vou fazer um comentário sobre essa frase, é mais ou menos isso. Vocês já perceberam, que vai terminar, né? Vocês já perceberam que as pessoas que vão na igreja, elas não são só espírito? Elas são alma e corpo. E as suas necessidades estão justamente nisso. As pessoas que entram lá, elas trabalham, elas estudam, elas comem, elas votam, elas têm vontades. Então, nós nunca podemos ter uma visão de que Deus só se preocupa com o espiritual. Está exatamente aqui, ó. Deus se interessa pelos homens e por tudo que se relaciona com a vida deles. Ok? Eu estou no hospital aqui, o barulho está um pouco alto. Sim, pode falar. Folheando a apostila aqui, eu pude ver que a gente pode estar, então, dizendo que o período da dispensação foi onde Deus mais puniu o homem, podemos dizer assim, por causa das transgressões do homem. Então, assim, podemos dizer que foi um tempo em que Deus foi muito radical com o homem, por causa do pecado, dos seus erros? Se você olhar, na verdade, as dispensações, não é que Deus está punindo. Você vai chegar à conclusão, o quê? De que o homem não foi capaz de cumprir integralmente ou, vamos dizer assim, atender às expectativas do próprio Deus. Então, você vai ver lá a questão dos juízos, né? Então, não é Deus punindo. E há um propósito em nós entendermos isso, né? Nós não temos a capacidade, humanamente falando, de sermos pessoas que vão cumprir realmente, totalmente, os propósitos de Deus nessa terra sozinhos. Nós não temos então, essa capacidade. Trocando a palavra de punição, então a gente pode dizer que o homem não recebeu de Deus aquilo que ele tinha para dar por causa das suas transgressões. Então, dá uma olhada depois no quadro aqui, você vai ver que havia assim uma responsabilidade que Deus estava colocando no homem, certo? Ali, em cada situação. E acabou ali que você vai vendo, né, que eles fracassaram. Então, não é que eles não fizeram nada, tentaram, mas não conseguiram integralmente, dentro do propósito de Deus, alcançar aquilo que realmente foi alcançado. Ok? Amém. Então, gente, vou encerrar para vocês não ficarem sozinhos aí, né? Quero agradecer a vocês, de verdade, a participação, né? O fato de vocês estarem aí. E estarei também no WhatsApp. O texto que está escrito aí, que eu disse, esse texto, Cidadão dos Céus e Cidadão na Terra, na verdade, é um texto que eu vou colocar no WhatsApp para vocês. Leiam, porque nós vamos comentar ele também, é muito interessante. Ok? Certo, amados? Então, Deus abençoe a todos. Eu não estou conseguindo me achar aqui na tela, mas agora eu vou me achar. E Deus abençoe vocês, então. Ok? Espero que vocês tenham aproveitado bastante a aula, naquilo que eu pude passar a princípio para vocês. E vamos, nesse tema, descobrir novos aspectos desse assunto, né? Nesse contexto bíblico que é tão importante para nós. Tá bom? Deus abençoe a todos, então. Boa noite para vocês.